Fala galera, tudo na boa? Eu sou o Bruno Vaz, mas antes de começar o vídeo eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, assim você não perde nenhum vídeo, eu tô sempre postando aqui, e também para você indicar para aquele seu amigo fotógrafo, aquela sua amiga fotógrafa, enfim, toda essa galera aí que gosta de fotografia, que gosta de edição de imagens, eu tenho certeza que vai fazer bastante diferença aí na vida profissional dessa galera. E também para você deixar o like para eu entender que você está curtindo o meu conteúdo, beleza? E galera, se tem um ajuste que eu curto é o ajuste de curva. Eu tô sempre utilizando nas minhas fotos porque é um recurso muito versátil, eu consigo fazer muita coisa com curvas, com simplesmente utilizando um ajuste ou vários ajustes de curvas. E é por isso que hoje eu preparei 4 ajustes de curvas que você precisa entender, que você precisa aprender para você deixar sua foto aí mais valorizada, com mais destaque, mais bonito. Aquele rolê que eu sempre falo aí, que os meus vídeos aqui eles são sempre para valorizar ainda mais as suas fotos. Então chega de conversa e bora lá pro Photoshop. Para começar, preciso adicionar o ajuste de curvas. Para você adicionar o ajuste de curvas, é só vir aqui embaixo, ó, na quarta opção, e vem aqui, ó, em curvas. Ele vai criar o ajuste ali que a gente vai utilizar na aula. Você pode vir por outro caminho também, caso você queira. É só clicar nessa meia lua aqui e vir na terceira opção, que ele vai também criar o ajuste de curvas. Caso você não esteja achando essa janelinha aqui, é bem simples, é só você vir aqui em janela, em ajustes, e aí sim você pode vir e clicar aqui. Então eu já vou adicionar aqui mais um ajuste de curvas, são 4, então eu vou dar um Command J ou Ctrl J no PC e vou duplicar esse último aqui. Você pode fazer isso sempre que você precisar duplicar a camada. Antes de começar a realmente ensinar sobre esses ajustes, eu vou renomear todos eles aqui para ficar bem organizado. Então galera, eu já criei aqui os ajustes de curvas que eu vou utilizar na aula, para deixar bem didático, tá tudo renomeado, mas vou começar agora pelo ajuste de curvas. Vou dar 2 cliques e vai abrir aqui a nossa janela de curvas. Eu vou explicar o funcionamento, eu vou destrinchar o funcionamento do ajuste de curvas, porque sem entender a ferramenta você não consegue fazer nada. Vamos lá. Aqui na parte de baixo tem um degradê aqui, ó. Começa pelo preto e vai até o branco. Ele não está aqui por acaso. O lado esquerdo simboliza onde fica distribuído as sombras e as partes escuras da sua imagem, e o lado direito onde está os realces, as altas luzes, ou seja, os brilhos da sua imagem. Então tudo que for mais claro está desse lado. E aqui no centro nós temos os meios tons, ou seja, é quando a sua imagem está equilibrada, está com a fotometria correta, é ali onde estão distribuídas as luzes e também as cores da sua foto de forma uniforme. E também essa barra aqui, ela está verticalmente aqui, ó. E aí você está se perguntando, tá, como que eu vou saber onde está as sombras, onde está os meios tons e os brilhos? Você vê que tem um gráfico aqui, ó. Esse gráfico ele não está por acaso. Ele está representando todo esse espectro de cor e também a taxa de luminosidade através desse desenho. E atravessando todo esse desenho a gente tem finalmente uma linha que é a curva. Eu posso adicionar pontos nessas áreas e controlar onde fica mais claro, onde fica mais escuro. Aqui eu vou fazer uma curva de contraste, uma curva clássica, ou seja, eu cliquei aqui nos tons mais escuros e vou, ó, adicionar um pouco de contraste. Vou vir aqui nos tons mais claros, ou seja, nos brilhos, e vou subir um pouquinho. E olha só, tá pronta a nossa curva de contraste. Ela é uma curva bem elegante porque fica esse contraste bonito. Olha só o antes e o depois, antes e o depois. Então isso aqui é a forma manual de fazer, que é a forma que eu utilizo, que a maioria dos fotógrafos e editores de imagem também utilizam, que é você identificando as áreas que você quer e você vai adicionando pontos. Você pode adicionar até 16 pontos aqui e criar várias maneiras aqui de você controlar essa luminosidade. Eu geralmente utilizo só 2, que para mim aqui é o suficiente na maioria dos casos. Outra coisa, você está vendo aqui que tem algumas ferramentas aqui do lado esquerdo e também tem esse pequeno menu aqui com vermelho, verde e azul. Isso representa aqui as cores das curvas, mas eu vou falar mais para frente quando chegar aqui na curva de cor, beleza? E aqui você vê que tem uma pré-definição que está em personalizado, porque eu acabei de fazer manualmente, mas tem outras pré-definições aqui que o Photoshop oferece. Eu não utilizo porque, como eu falei, você tem que fazer manualmente, porque cada foto tem uma taxa de luminosidade de cor diferente. Então é legal você identificar e fazer isso manualmente. O que eu utilizo às vezes é essa mãozinha aqui. Essa mãozinha aqui, ela vai identificar automaticamente onde estão os pontos claros e escuros da sua imagem. Olha só que legal.
Então eu vou clicar nela aqui e vou vir aqui, ó, por exemplo, os brilhos. Olha lá na curva, no gráfico, como que fica. Ele já está identificando onde que é a área mais clara, ó. Ele cria o ponto automaticamente. Assim, eu também posso vir aqui nas sombras, ó. Ele clicou aqui, ó, exatamente onde eu tinha colocado. Isso aqui é legal para você ir adicionando pontos que você acha legal de modificar e depois vir aqui na curva e fazer a alteração manualmente. Mas eu não utilizo tanto assim. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, como eu dizia, na verdade, para refazer e deixar da maneira que estava antes. Da minha maneira, no caso. Então essa aqui é a curva de contraste e também a explicação de como funciona a ferramenta. Então a gente vai agora para a próxima curva, que na verdade são duas meninonas aqui, elas são irmãs. Por quê? É a curva clara e a curva escura. Eu vou configurar elas para vocês. Então eu vou dar 2 cliques aqui na clara e vou subir os tons médios. Lembrando que os tons médios é aqui no meio, ó. Eu vou subir um pouquinho e vou esconder esse ajuste apertando Command I no Mac ou Ctrl I no PC. Escondi o ajuste. Agora eu vou fazer a mesma coisa na curva escura. Vou dar 2 cliques e vou abaixar agora os tons médios. Vou deixar a foto mais escura e vou esconder novamente apertando Command I no Mac ou Ctrl I no PC. Essas curvas aqui, elas também são conhecidas como Dodge and Burn. E elas servem basicamente para você clarear áreas específicas e também escurecer outras áreas específicas. E a combinação dessas duas coisas você consegue dar mais volume para sua imagem. Então, por exemplo, eu quero deixar mais claro o rosto da modelo. Então, eu clico aqui na curva clara, aperto a letra B de pincel, vou deixar o pincel bem grande aqui, vou deixar o fluxo mais ou menos em 8%, clico aqui na máscara, deixo em branco e vou, ó, clareando algumas áreas para poder evidenciar algumas áreas que eu acho que vai ficar mais legal. Por exemplo, aqui, ó. Parece que não tá dando tanto resultado assim, mas é normal porque o ajuste ele tem que ser bem sutil. Agora eu vou aqui na curva escura e vou escurecer algumas outras áreas, ó. Cabelo e vou passando. Posso aumentar um pouquinho o fluxo se eu quiser, vou deixar aqui em 14, 13 e vou passando, ó. Vou dar um pouquinho de volume em algumas áreas que eu acho necessário. Vou aproximar, continuando aqui na curva escura, olha só. Letra B aqui de pincel. Vou deixar aqui em 4% o fluxo. Ó, começar a dar um volume aqui no nariz da modelo. Olha que massa. Vou voltar aqui para a curva clara e vou adicionar um contorno. Olha só a diferença que vai começar a dar. Isso aqui é o volume. Ó. Você tem que achar os pontos que estão mais brilhantes. Você começa a dar esse pequeno volume aqui. Aqui também, uma área interessante. Pescoço. A mandíbula dela aqui, ó, na parte escura, vem aqui na curva escura, eu vou dar um pequeno contorno, na maçã do rosto também. Então é esse o conceito, é você dar mais volume na área e clarear áreas que precisam ficar mais claras, áreas que precisam ficar mais escuras. Por exemplo, aqui eu acho que dá para ficar um pouquinho mais claro, dá para estourar um pouquinho aqui, ó. Vou aumentar o fluxo. Opa, voltando aqui na curva clara. Ó, eu vou estourar um pouquinho aqui porque eu acho que vai ficar legal, vai dar um efeito. Ó, um pouquinho no rosto dela aqui. Parece que não deu tanta diferença assim, mas olha só. O antes e o depois. É só segurar o Alt aqui, que daí eu consigo apagar as duas camadas simultaneamente, desligar elas simultaneamente. Olha só a diferença que deu só com essa camada aqui de claro e escuro, o Dodge and Burn. Eu vou ligar a camada de contraste e olha só como a foto já está ficando mais profissional, está ficando aí com bastante destaque. Eu posso diminuir a opacidade a hora que eu quiser. Por exemplo, aqui do contraste eu acho que está muito forte, vou diminuir um pouco. E está muito saturado também. O que acontece? Quando eu estou trabalhando com luminosidade, a camada aqui de curva ela também está modificando o RGB. E isso dá uma leve saturação. Se você não quiser essa saturação, você tem que falar para o Photoshop. Photoshop, eu quero só luminosidade. E aí você vem aqui, você não tem que falar para o Photoshop, né? Você tem que pensar como o Photoshop. Você tem que vir aqui e mudar a mesclagem para luminosidade. E aí ele ignora as cores e deixa só a adição de preto e branco, que é o que faz o contraste. Mas claro, se você quiser essa opção, senão você deixa como que estava antes na opção de mesclagem normal mesmo. Eu vou deixar em luminosidade porque eu achei que estava um pouco saturado, até porque eu vou trabalhar com uma curva de cor agora. Então olha só que massa que já está ficando aí a utilização dessas 3 camadas. E por fim, eu vou ligar aqui a camada de curvas de cor.
e ela tá zerada aqui porque eu fiz ela do zero, né? E para você entender melhor qual que é o funcionamento das cores RGB dentro do Photoshop, eu tenho uma aula aqui que eu fiz recentemente, que são 3 ou 4 ajustes de cores poderosos. Eu não lembro exatamente o título, mas é só procurar aqui no canal e lá sim eu explico exatamente como que é o funcionamento das cores, e assim você não vai ficar perdido nessa aula, porque eu vou falar agora de cores complementares, cores opostas, beleza? Mas eu vou explicar aqui rapidão para você entender e ver o poder que é a curva de colorização. Então vamos lá. Eu vou entrar aqui no canal de cores e vou começar com azul. A cor azul aqui, ela trabalha com cor oposta também, ou seja, se eu abaixar aqui vai ficar amarelo e se eu erguer aqui vai ficar azul, porque o amarelo é o oposto do azul. Como eu acabei de comentar, se você quiser entender mais a fundo isso, você tem que assistir a minha outra aula. E o que eu quero fazer aqui? Eu quero deixar a foto mais amarelada, porque ela já tem uma paleta de cor aqui que conversa com amarelo, conversa com esse rosé aqui e um pouco de verde. Então eu vou dar um clique aqui no meio, ou seja, nos tons médios, e vou diminuir um pouco aqui, ó. Vou adicionar um pouco de amarelo, ó. Você vê que a foto fica um pouquinho mais amarelada. E também eu quero preencher um pouquinho de azul aqui nas sombras. Eu vou misturar um pouco as cores, olha só que massa. Vou adicionar. Você vê que a foto já começa a ganhar mais personalidade, ó. Eu estou adicionando azul somente nas sombras. Lembra que esse lado aqui é referente às sombras da imagem. Aí beleza, eu acho que já ficou bem mais massa. Mas agora eu quero deixar com um tom um pouco mais de pôr do sol. Ou seja, para deixar mais alaranjado, eu tenho que adicionar o vermelho, né? Porque a mistura aí do vermelho com o amarelo, a gente tem o laranja. Então vem aqui em vermelho. Se eu subir aqui, ó, vai ficar mais avermelhado. E aqui embaixo temos a cor oposta aqui, que é esse meio verde, meio ciano aqui. Beleza? Mas eu quero adicionar um pouquinho de vermelho. Então eu vou subir um pouquinho, pouca coisa, os tons médios. E já comecei a fazer essa mistura. Olha só como a foto já ficou bem mais artística, com mais personalidade. E agora eu vou aqui no canal do verde e vou fazer o seguinte. Eu vou subir um pouquinho aqui, ó, adicionar um pouquinho de verde e vou abaixar um pouquinho aqui no vermelho, porque o contrário, o vermelho não, aqui do magenta. Porque o contrário do verde, a cor oposta do verde é o magenta. Ó, se eu colocar aqui, ó, vai ficar tudo rosa, né, esse magenta aqui. Eu vou puxar um pouquinho. Aí vai do seu gosto, né, seu senso estético, de você ir brincando com as cores aqui e misturando, ó. Pode vir diminuir aqui a opacidade também. E galera, olha só, 4 camadas poderosas de curvas, de ajuste de curvas aí para você trabalhar. Veja só, o antes a foto ela tava aí neutra, né? E agora com mais contraste, com áreas claras, mais evidentes e com volume no rosto da modelo. E é claro, a curva de cor aí para fechar com chave de ouro e deixando a foto muito mais artística, com muito mais personalidade. Galera, vocês viram que poderoso que é o ajuste de curvas. Hoje eu mostrei 4 maneiras de você trabalhar com esse ajuste e deixar sua foto aí mais bonita, mais profissional. Dicas como essa eu tô sempre postando aqui no meu canal, então faz todo aquele rolê lá que você já sabe, se inscreve, manda para um amigo, manda para uma amiga e também deixa o like para eu entender que você tá curtindo aqui os meus vídeos no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, valeu e até mais!